Sempre. Né? Se você pegar a Liga da Justiça, o Superman é o herói solar. O Batman é o Saturno. A Liga da Justiça são os 7 planetas. Então, Liga da Justiça. pega a Liga da Justiça. Que você vai ver, você tem um rei, que é o Aquaman, você tem a princesa Diana, a Mulher Maravilha, você tem o Sol, que é o Superman, tem o Lanterna Verde, que é a Vênus, é a vontade. Você vai ter o corredor, foi feito proposital. Total. O Flash é o Mercúrio direitinho, o Deus Mercúrio, tanto que os Vingadores, eles também têm o Mercúrio, eles também têm o Superman deles, se você pegar ali o Capitão América. O Capitão América é o Superman. O Superman deles. Aí você vai ter o Hulk, que é o Caçador de Marte. O Homem de Ferro é o tecnológico, ele é o Mercúrio. Você sempre vai ter um tecnológico. Olha lá, eles são praticamente os 7 planetas. Né? Ele vai ter ali o de Marte. Depois você vai ter o Caçador Marciano, que também é de Marte mesmo, né? Que troca o ciborgue. E todos os outros. Por quê? Aí o Quarteto Fantástico são os 4 elementos. Porque o Schuster, todos os grandes criadores lá do passado, eles eram judeus. Então eles trouxeram essa parada da cabala para os quadrinhos. E trouxeram a ideia de que os heróis são os novos deuses. Depois quem vai brincar muito é o Alan Moore. Que ele vai pegar, logo no comecinho dele, ele estoura lá com o Watchmen, o Monstro do Pântano, que tem o Constantine. Mas tem também o oculto lá. O Constantine, ele vem dos magos britânicos clássicos, mas ele é focado num... Vem do Traveler, né? Que a gente é um personagem que chama Dr. Traveler, da John Fortune. Que era uma ocultista super famosa. É um ocultista que resolve as coisas, meio que não resolve, meio que na coincidência. E aí você não sabe se ele tem poder ou se ele não tem poder. E aí no Monstro do Pântano, o Alan Moore coloca com esse cara. Ele estoura, ele refaz o Super-Homem, depois ele estoura com o Watchmen, e aí ele faz Prometeia, que é a obra-prima dele, na minha opinião. Lá ele coloca tudo. O From Hell também tem 1 milhão de coisas ocultistas. Tem também, que é a história do Jack Stripador. Mas o que tem uma iniciação maçônica dentro do From Hell. Porque a ideia do From Hell é que teria sido o médico da rainha, que era o médico do príncipe, né? Que ele era maçom, e que aí ele fez tudo aquilo, e aí os caras, pra abafar... A própria maçonaria pegou o cara e colocou o cara num hospício lá pro cara dar uma sumida de vista. Mas você tem o ritual maçônico, você há vários indícios ali que vão apontar para coisas da maçonaria. Então ele chamou isso para uma releitura. Ninguém sabe que foi o Jack Stripador até hoje, né? Mas ele trouxe uma releitura dele e ele colocou ali um monte de símbolo esotérico, principalmente maçônico. Ele faz uma pesquisa gigantesca. Então se você pegar a descrição de Londres... Londres tem um monte de ponto ocultista nele. Mas tem mesmo, né? Que a história de Londres, ela é meio doida, assim. Não sei se você conhece. Não. Londres, ela era uma tribo romana, era uma cidade que era primeiro romana, depois ficou Bretanha. Olha lá o John Constantine. Depois coloca Prometeia pra nós, que a gente vai falar mais dela depois. Em 1666, ó, o 666 aparecendo, Londres pega fogo e ela é consumida 1 semana, a cidade pegando fogo. E o rei, que já estava tretado com o Papa, ele chama todas as guildas de construtores dos maçons da Europa para ir para Londres para reconstruir a cidade. E aí esses maçons passam 50 anos na cidade. Fazendo tudo. Cada um desses maçons vai colocando símbolo ocultista dentro da cidade. Então você tem uns pedaços de Londres que tem uns monumentos egípcios que os caras trouxeram. Tem ruas que são feitas no esquadro e compasso. Oficialmente a primeira loja maçônica é lá, né? As lojas maçônicas se reúnem em 1717 e formam a maçonaria lá. E aí você vai ter mais 2 cidades que são totalmente Illuminati também, totalmente maçônicas, que é Mumbai, a capital da Índia, que quando a Inglaterra domina a Índia, eles vão pra lá e reformam toda a capital. Então você tem uma árvore da vida igual a essa, na cidade escondida. E Washington, nos Estados Unidos, que eles também fazem com esquadro e compasso, com todos os rituais maçônicos para construir a cidade. Aí não é muito cultura pop, né? É política e ocultismo. Total, mas aí Londres tem essa pegada e até hoje gera essa curiosidade. E o Alan Moore, quando ele escreveu From Hell, ele deu uma entrevista e ele falou: eu quis construir Londres como se Londres fosse um dos personagens da história de quadrinhos, porque Londres, ela por si só, ela é mística. Então ele fez essa baita pesquisa e isso tá tudo colocado no quadrinho. Os lugares onde ele faz as coisas, onde ele escolhe certas cenas, tudo ele escolheu com um propósito ali no quadrinho. Poxa, vou reler o From Hell. Tem que reler o From Hell. E vamos prometer que eu não consegui terminar, cara. Eu preciso. Só que, como faz tempo. Começo. Eu tenho que pegar do começo que eu não lembro mais nada, mas tem. Eu lembro que tem coisa de
Ele faz os 4 elementos. A árvore da vida que tá aqui tá toda no livro. Ele faz didaticamente. Ele ensina o tarô inteiro. E é escarrado, assim. Não é que ele esconde, não. É que não tem nada oculto lá, né? O cara esparrama mesmo. Mostrado. Então, a Prometeia, ela passeia pela árvore da vida. Ele transforma as esferas em cenários. E aí ela vai pela lua. Ela encontra com o Crowley. Aí tem os símbolos, tem as plantas místicas da lua. Ela passa por um barqueiro. Aí ela encontra depois em Vênus. Ela fala com Hermes. E ela vai fazendo toda a jornada. Então, cada quadrinho, não os encadernados, mas cada quadrinho era uma esfera da árvore. Mas antes disso, ela é preparada. Então, ela estuda os 4 elementos. E aí você tem Prometeia das diversas eras. E aí ele mistura com a história do quadrinho europeu no meio, porque cada uma é desenhada num estilo. Então você tem uma no formato pré-guerra, aí outra Prometeia é no formato dos pulpes, tipo Contos da Cripta, aí a outra Prometeia é no pós-guerra, aí a outra Prometeia é década de 80, então ela vai se encontrando com ela mesma. O livro é maravilhoso, assim, quem puder conseguir, eu não sei se estava esgotado, eu não sei se... Acho que a Panini, esses tempos, acabou lançando uma edição dividida em 2 partes em capa dura. O livro 1 e o livro 2 eles lançaram. Tem umas curiosidades legais ali bem no começo, né? Ele volta pro Egito. É quase como ele revisitasse aquela mística que o Egito tem, né? De ordens esotéricas e tudo. E ela, quando ela vai para esse mundo da Kabbalah, vamos dizer assim, ela tá sendo perseguida por demônios da Goécia, né? Os demônios da Goécia. Então aí eles são os vilões ali nessa história e aí ela acaba se tornando... Essa imagem da capa ela é muito legal porque ela é uma imagem alquímica. Ela está sendo representada como um mercúrio filosofal. Então, essa forma que ela transita pela árvore da vida, isso na alquimia a gente chama de mercúrio filosofal, é quando você alcança esse estágio que você se torna árvore, você se torna tudo, você dominou todos os planetas, metais, elementos, e aí você consegue transitar por isso. Como é que a gente sabe? Ela está segurando o caduceu de Hermes. E esse caduceu alado. Porque esse mercúrio filosofal ele vai ser sempre representado em imagens alquímicas como... uma figura andrógena, né? Ou seja, nem masculino nem feminino, só as 2 coisas juntas, mas ela sempre alada, para que ela possa dar uma ideia de que ela consegue transitar por todos os planos e todas as esferas. Isso. E aí você tem um arqui-inimigo dele, que é o Grant Morrison, que é do Magia do Caos. Ele fez o Invisibles e aí depois ele faz várias, né? Aí tem Coloca Invisibles aí pra gente. Vale a pena ler Invisibles também. Invisibles vale muito a pena. Muito bom. Mas ele é assim, ele tem uma outra pegada que é do Alan Moore. O Alan Moore é um magista tradicional, então ele estuda maçonaria, Rosa Cruz Golden Dawn, Árvore da Vida e tal. O Grant Morrison, ele se odeia do caos, né? porque ele é do Magia do Caos. O que é Magia do Caos? A Magia do Caos era um cara que estudou todas as ordens tradicionais, mas ele falou assim, eu não me encaixo com nada disso, eu não tenho saco pra ficar indo em loja pondo terno, fazendo ritual, etc. Eu quero fazer as coisas com o que eu tenho na mesa. Então eu acendo um charuto, uma vela, escrevo o nome de uma divindade, faço um sigilo. Faz uma comparação com o mágico tradicional e aquele mágico de rua que faz mágica na rua. Exatamente, é o mágico tradicional de... Ou um cozinheiro que segue livro de receita e aquele cozinheiro fala, deixa eu ver o que eu tenho aqui, não mede direito, uma pitada de... E vai fazendo a mão ali, sabe? Isso, e aí o Invisibles, ele tem toda essa pegada de Magia do Caos, então ele é totalmente caótico. Aí eles são 5 personagens, tá? Então você vai ter ele que fez ele mesmo. Então o carequinha ali, ele é uma representação dele mesmo, que ele fez um hiper sigilo, que ele se colocou no quadrinho. Então quando você lê o quadrinho, ele é um feitiço. Ué? E aí, se o quadrinho, conforme você vai acompanhando ele, o personagem vai se dando bem no quadrinho, e aí diz a lenda que você está colocando a sua energia na vida do Grant Morrison. Pra ele se dar bem. E aí ele se deu bem depois do quadrinho. Ele se deu, e deu certo. Deu muito certo. Muito certo. E aí ele começa a brigar com o Alan Moore. O Alan Moore faz a Watchmen, que ele criou aquele 3 painéis, que é clássico, que é estudado até hoje. 9 painéis. 9 painéis na mesa, 3x3. Aí o Grant Morrison faz o 16 painéis, que é 4x4. Sim. Que aí era um sigilo de Júpiter, que Júpiter é 4 e Saturno é 3. E aí tudo é dele, ele falava que ele fazia o que o Alan Moore fazia, mas fazia melhor. E aí os dois tipos se pegam. Se brigavam. Uma briga mágica entre os dois. Quando a gente pega o Watchmen, por exemplo, o Alan Moore ele tentou até desconstruir essa ideia do mito do herói, né? Ele vai trabalhar, ele fala isso, eu quero desconstruir, eu quero quebrar essa imagem. Ele tá quebrando a estrutura que no Prometeia ele fez à risca. E aí quando ele chegou ali, ele falou, agora eu quero quebrar essa estrutura. Eu lembro de uma entrevista dele também, que ele falou uma coisa muito interessante. O V de Vingança,
a máscara, né, do Guy Fawkes, né? Ela acabou se tornando uma máscara que a galera usa hoje pra fazer protesto, essas coisas. E ele falou, cara, isso a gente falou de sigilo, ele falou, cara, a máscara, ela virou um sigilo que eu perdi o controle. Porque eu criei isso dentro de uma história de quadrinhos e agora isso saiu, ele falou, mas tudo bem, estão usando, estão energizando isso pra alguma coisa. Então, o sigilo, na verdade, ele acaba se tornando um símbolo que a gente põe uma energia com uma intenção. O Grant Morrison colocou aquela intenção para ele ter sucesso e conseguiu. O Alan Moore não quis criar o sigilo do Guy Fawkes, mas acabou criando sem querer. Pois é. Olha aí o Watchmen aí. E aí ele tem os super-heróis que também são clássicos. Tem o Batman, tem o Super-Homem. Que é o Coruja, né? Coringa, tem todos os personagens ali que representam esses grandes arquétipos planetários, né? E aí a gente chega em 2000 e o que você queria, né? Hereditários, filmes novos, né? Então o que a gente tem depois da década de 2000, 2010, onde você tem a ultraviolência? Os filmes de terror vão para produções baratas que entram na carne. Então é como se fossem os filmes que tem terror psicológico, pouco efeito especial, mas com computação, então eles são muito bem feitos. Então você pega, por exemplo, o Midsommar, não sei se você chegou a ver, Sim, que é uma festa e tal. Fantástico. Você olhando assim, nórdica, parece que os caras gastaram uns R$50 pra fazer o filme. Mas ele traz esse terror psicológico, essa coisa assim. O Midsommar ele não é novidade. Você tem um filme da década de 70, 60, que é o Homem de Palha. Que já tinha esse conceito de pegada, tipo, essa tribo de pagãos. O plural de pagão. Pagãos. Que eles juntam ali, eles vão pôr fogo nas pessoas. Pagãos, pagães ou pagões? Pagões eu sei que não é. Pagãos. E aí os pagãos põem fogo em todo mundo. E aí você tem esses conceitos e vários. Que foi refilmado, né? Com o Nicolas Cage, inclusive. Foi refilmado. Foi. Eu não vi. Foi refilmado. E aí você vai ter Midsommar, que é a versão mais moderna. Mas eles estão refazendo esses clássicos, né? Então até mesmo a Atividade Paranormal que seguiu nessa onda, né? Meio que misturou um pouquinho do Bruxa de Blair num conceito tipo, você não precisa gastar rios de dinheiro para fazer um filme de terror muito bom. O Midsommar é uma ideia legal porque ele vem de um ritual muito antigo, que existe em alguns lugares até hoje. Eles pegam um pouquinho de coisas que existem, tipo, no Hereditário eles pegam lá o demônio da Goécia que existe o Paimon, que existe de verdade. Que é? E aí mistura, é um dos 72 demônios da Goécia. Demônios da Goécia é um negócio do século XVII, que os caras falaram que era do rei Salomão. Mas assim, pesquisando mesmo, a gente vê que eles seriam mais ou menos como os espíritos de Exu que tem na Umbanda, na Quimbanda. Mas imagina que esses mesmos espíritos fossem vistos por um homem branco cristão do século XVII. Ele olhar e falar, isso é demônio. E aí ele falou, catálogo de demônios. E na verdade, isso vem até os dias de hoje. Então, mas são deuses fenícios, são outro tipo de entidade, etrusca,